E aí, pessoal, tudo bem? Professor Gabriel de novo aqui. Bom, vamos dar prosseguimento aí na matéria, galera. Olha só. Hoje vamos falar aqui de ondulatória, bem o iniciozinho de ondulatória. Cara, como é que funciona? Né? Como é que funciona essa parte aqui? Bom, a ondulatória é a parte da física que vai estudar basicamente os fenômenos ligados às ondas. Só que antes a gente tem que saber o que é uma onda. Olha só. Gente, uma onda nada mais é do que uma perturbação no meio, onde essa perturbação ela é capaz de carregar energia e quantidade de movimento. Dá uma olhada aqui no quadro. Olha só. Quando você observa essa primeira situação aqui, eu tenho um pulso. Esse meu pulso, né, ele já vai atuar como onda. Olha só que interessante. Eu tenho um pontinho P, onde esse pontinho P ele está parado, tá? Ele está parado nesse momento, e aí essa perturbação no meio, ela está se propagando. Gabriel, então ela está andando... Não, ela está se propagando, gente. Se propagar é diferente de quê? De você se deslocar, tudo bem? Olha só. Como ele está se propagando aqui, perceba que o pontinho ele está parado. Quando a minha perturbação ela chega no pontinho P, o que vai acontecer com ela? Cara, ó, subiu. Gabriel, peraí, subiu, ganhou uma altura aqui, né? Exatamente. Se tem altura, tem o quê? Tem energia potencial gravitacional, beleza? Gabriel, e pera, ele teve movimento, né? Teve velocidade, né? Ele subiu quando passou. Isso. Por isso a quantidade de movimento, cara. Se teve velocidade, então teve quantidade de movimento naquele instante. Aí ele desceu. Ué, Gabriel, não foi para frente não? Não. Porque olha só, a ideia da onda é o quê? Ela sempre carrega energia e quantidade de movimento. Só que ela não carrega massa, tá? Então, ó, não carrega massa. Show de bola? Ou seja, esse carinha, ele vai ter energia, vai ter a quantidade de movimentos, mas ele nunca vai carregar massa. Ele não vai pegar o ponto P que estava aqui e jogar lá na frente, beleza? Vai acontecer apenas o que aconteceu aqui. Gabriel, e se eu pegar ali, por exemplo, a onda da praia? Olha só, a onda da praia entenda o seguinte. Quando você tem uma região, né, com uma profundidade muito grande, a onda da praia, ela se aproxima, sim, da ideia de onda no sentido físico, onde ela vai carregar energia, ela vai atuar como uma perturbação naquele meio, ela vai carregar energia, carrega a quantidade de movimento. Gabriel, se ele deslocou, por exemplo, um barquinho, se ele deslocou o barco tem massa. Se ele deslocou massa, se ele carregou massa, então já não pode ser considerado onda no sentido físico, beleza? Só pode ser considerado onda quando se encaixa nessa situação, tá? Ah, Gabriel, então ele levantou o barquinho. O barquinho levantou, desceu. Cara, se o barquinho levantou depois desceu, isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse cara, ele carrega energia, quantidade de movimento, levou matéria? Não, não levou, porque o barquinho ele estava na mesma posição, subiu e desceu. Então, ó, manteve a ideia de onda, tá? Então, ó, quando vai chegando ali perto da praia, profundidade vai diminuindo, então naturalmente vai carregar areia, vai carregar um monte de coisa, então já não é mais onda no sentido físico, beleza? Vamos lá. Quanto à natureza da onda, vamos estudar algumas classificações. Olha só, a gente pode classificar uma onda quanto à propagação, quanto à natureza, quanto às suas dimensões, beleza? Vamos ver algumas classificações hoje. Olha só, primeiro, vamos classificar quanto à natureza. Vamos ter dois tipos de natureza, na verdade tem uma terceira, que eu vou comentar bem por alto, beleza? Porque normalmente não é cobrado em lugar nenhum, ainda é uma descoberta no meio científico interessante, mas muito recente, tá?
Sabemos muito pouco sobre essa terceira natureza, mas olha só. Primeiro, onda mecânica. Cara, toda onda mecânica, ela se utiliza de partículas para sua propagação. Ou seja, ela causa uma perturbação no meio através das partículas. Por exemplo, o som é uma onda mecânica, beleza? Como é uma onda mecânica, o som ele vai se propagar pelo ar. Então aqui, que eu coloquei é um esqueminha. Isso daqui são o quê? São moléculas de ar. Show de bola? Gabriel, e onde que está a perturbação? Tá vendo que nessa partezinha aqui e nessa partezinha aqui, eu tenho uma densidade maior de moléculas de ar? Então, ó, cada pontinho desse é uma molécula de ar. Então aqui, esse carinha que tem uma concentração maior, é uma região onde carrega muita energia. Pô, e essa região aqui também é uma região que carrega muita energia, cara. Então, quando você tem uma onda se propagando ali pelo ar, você cria uma região onde você tem uma concentração muito grande de moléculas, por conta da concentração de energia, e você tem regiões que começam a ter defasagem, né, de moléculas. São poucas moléculas porque tem pouca energia. Gabriel, e daí? E daí, cara, que isso daqui é muito maneiro. Por quê? Normalmente, né, lógico que nós vamos estudar isso lá na acústica, mas eu vou adiantar para você o seguinte. O som grave, ele causa essas regiões aqui com uma concentração muito grande de energia, né? O agudo também, mas o som grave, ele é interessante porque é uma região com uma concentração muito grande de energia. E aí, essa parte onde tem poucas moléculas é uma parte muito grande, né? Então, ele cria uma região no ar que tem poucas moléculas. E essa região é bem grande. Então, por exemplo, se você pegar no teu celular, né? Colocou uma vela, acendeu a vela, pega ali o som da caixinha, né? Pega uma caixinha de som ali, coloca um som grave em frente à vela. Você vai ver que a vela, ela apaga. Por quê? Pelo som grave, criar uma região no espaço com poucas moléculas de ar, cara, isso faz com que a vela ela tenha pouco oxigênio para o fogo queimar. Então ele acaba apagando. Olha que maneiro, né? Então você consegue até criar um sistema de incêndio só utilizando o quê? Som. Beleza? Tanto que existe, tá até em teste, se eu não me engano, por algumas instituições. Beleza? Então aqui nós temos o quê? Onda mecânica vai se utilizar de partículas. Se ela se utiliza de partículas para a sua propagação, obrigatoriamente ela precisa de um meio material para a sua propagação. Né? Se precisa de um meio material, cara, e aqueles filmes, por exemplo, que estão acontecendo no espaço? Cara, esses filmes, né? Star Wars, por exemplo, você tem cenas ali onde você tem uma guerra no espaço. Só que você escuta o som. Gabriel, aquilo é verdade? Não, aquilo não é verdade. Sinto em acabar com a sua infância, adolescência ou vida adulta, porém, é uma mentira. Por quê? Porque o som, ele precisa de um meio material para se propagar. Seja um sólido, um líquido, um gás. Como ele precisa desse meio material, o vácuo, ele não possui isso. Se o vácuo, ele não possui material para propagação do som, o que vai acontecer é que o som, ele não vai acontecer no espaço. Simplesmente. Gabriel, mas e quando eu vejo um vídeo de um astronauta falando? Então, a roupa que o astronauta utiliza é uma roupa onde ela tem uma alimentação de oxigênio. Então, o som que o astronauta produz é graças ao quê? O acúmulo de oxigênio naquela roupa, ok? Então, ó, no espaço eu tenho som? Não tem som, beleza? Não tem. Ah, Gabriel, que eu vi no TikTok? Não tem. Gabriel, eu vi no YouTube? Não tem, cara. Beleza? Bom, só que temos que pensar o seguinte. Essa perturbação, ela precisa de um meio material. Só que, Gabriel, peraí, tem como se propagar em sólidos? Sim, porque é um meio material, tem matéria ali. Na verdade, quanto mais matéria próxima uma da outra, você tem o quê? Uma propagação melhor daquele som. Então, ó, aqui nós temos até uma escala bonitinha, que é o quê? A escala de velocidade, tá? Onde o som ele consegue se propagar com maior velocidade. Olha só que legal. Em sólidos, a propagação do som é muito grande.
Em líquidos, é mais ou menos. Em gases, ele tem o quê? A menor propagação de som. Beleza? Gabriel, então peraí. A velocidade do som em um sólido é maior do que isso. Velocidade do som no sólido é maior do que no líquido, que é maior do que em um gás. Tudo bem? E aí a gente até consegue entender, por exemplo, quando você está na água, alguém fala alguma coisa, mas você não entende nada do que a pessoa falou. Porque o som está tão rápido que teu cérebro não consegue interpretar o que está acontecendo, o que você está falando ali. Tudo bem? Então, ó, sobre ondas mecânicas, essa é a nossa ideia, tá? Mais para frente nós vamos abordar sobre outros tipos de onda mecânica e por aí vai. Eletromagnética, galera, toma cuidado. Ondas eletromagnéticas, elas possuem várias peculiaridades, tá? Então, olha só que legal. Primeiro, onda eletromagnética, por que recebe esse nome? Toda onda eletromagnética, ela se utiliza de um campo magnético e de um campo elétrico para se propagar. Como ela utiliza dois campos, né, para acontecer essa propagação, então, percebe que eu não falei nada de partícula? Legal. Por quê? Como a propagação depende de dois campos, um magnético e o outro elétrico, isso quer dizer que ela não depende de meios materiais para sua propagação. Tudo bem? Logo, esse cara, ele se propaga no vácuo, né? Gabriel, mentira, é verdade, cara. Quer ver? Uma onda eletromagnética é a luz, né? A luz, ela se propaga no vácuo. E ela tem uma velocidade determinada, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Né? Essa é a velocidade de ondas eletromagnéticas. Então, ó, V 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Isso daqui é a velocidade da luz no vácuo, tá? Olha só, essa velocidade ela é gigantesca. Né? Com essa velocidade, a luz ela conseguiria em 1 segundo dar 7 voltas em torno da Terra. Tá? Para vocês terem noção de quão rápido isso é. Só que é limitado. Então, por exemplo, do Sol até a Terra, a luz ela leva 8 minutos, beleza? Então, o espaço do Sol até a Terra é um espaço de 8 minutos luz. Ou seja, se você tem um corpinho na velocidade da luz, ele leva 8 minutos para sair do Sol e chegar até a Terra, beleza? Gabriel, e o que isso implica? Isso implica que a luz, ela sempre chega o quê? Com 8 minutos de diferença, né? Do momento em que ela foi emitida até o momento que ela chega pra gente. Então, quando você olha para o Sol, por exemplo, eu não aconselho fazer isso, mas se você olhar para o Sol, você vai perceber que você está vendo o Sol há 8 minutos atrás. Ah, Gabriel, mas peraí, então aquele papo de que eu estou olhando para uma estrela distante, que não sei o quê, então ela já morreu? Provavelmente. Por quê? Algumas vezes acontece de chegar para a gente a luz de uma estrela, só que essa luz ela foi emitida há milhões de anos atrás. E ela só está chegando agora para a gente. Então, quando você observa aquela estrela, você está vendo aquela estrela há milhões de anos atrás. Ah, Gabriel, então provavelmente ela já morreu? Provavelmente, né? Ah, Gabriel, então olhar para o céu à noite é um cemitério aberto, é um cemitério aberto. Tudo bem? Então, ó, ondas eletromagnéticas. Um exemplo claro é a luz, só que não fica só na luz. Existe o que nós chamamos de espectro eletromagnético, que são ondas eletromagnéticas que nós conseguimos utilizar, só que cada frequência tem um nome e vai servir para alguma coisa. Tudo bem? Olha só. Se eu pegar aqui eu coloquei um macetezinho só para você lembrar o que é, né? Se aquele cara que ele citou no texto é uma onda eletromagnética ou não. Então, esse é o espectro eletromagnético. Então, por exemplo, ele está falando das ondas de rádio, tá? Ondas de rádio. M é o quê? Micro-ondas. E infravermelho. Beleza. L, cara, é a luz visível. U, ultravioleta.
violeta. X, cara, eu tô falando de quem? Dos raios X. E gama, cara, gama é radiação, tá? Radiação. Ou seja, pode acontecer o seguinte, se ele está falando com você, por exemplo, sobre qualquer uma dessas ondas aqui, ele basicamente está falando o quê? Sobre ondas eletromagnéticas. Tudo bem? Ah, Gabriel, tá fora disso. Esquece, tá? Esquece. É mecânica. Gabriel, tu falou que tinham 3 tipos. Sim, tem 3 tipos. A terceira, cara, nós chamamos de onda gravitacional, tá? Ondas gravitacionais, a prova da existência delas aconteceu, assim, há pouquíssimo tempo, beleza? Foram previstas por um cara aqui no Brasil chamado de Alberto, no mundo Albert Einstein. Esse cara, ele conseguiu prever a existência desses tipos de onda. Gabriel, e como é que funciona? Funciona de uma maneira básica. Vou falar aqui rapidão, só para a gente conseguir estabelecer, né, o porquê qual é a necessidade delas, né, e como que elas acontecem, só para a gente poder diferenciar das outras. Ondas gravitacionais funcionam da seguinte forma. Albert Einstein, ele define que o universo funciona como se fosse um tecido. Então você tem um tecido e tudo que existe no universo está em cima desse tecido. Beleza. Quando acontece algum fenômeno no universo que libera uma energia muito grande, o que acontece é que esse tecido, ele se deforma. Como assim? É como se você tivesse ali água, joguei uma pedrinha, aí você tem várias ondinhas ali. Quando você tem um fenômeno no universo que libera muita energia, você vai ter várias ondinhas no tecido do universo. Então, isso dali seria a minha onda gravitacional. Tudo bem? Gabriel, e as outras classificações? Bom, depois voltamos aí com as próximas classificações. Beleza, galera? Tamo junto e valeu!